Olá! Voltando novamente agora falando sobre inconsciente coletivo, né? São três inconscientes que eu estou falando. O anterior foi sobre o inconsciente espiritual ou da alma, dos filósofos, né? Do subjetivo, do eu interno. O inconsciente coletivo possui o mesmo princípio de manutenção e transformação da informação. A informação de um indivíduo não é isolada do meio, não é. A sinergia de informação coletiva é a base de toda a manifestação viva, desde um micro-organismo até uma comunidade. Um sistema simples ou complexo possui uma sua base informacional em constante conexão entre as unidades, o que reforça ainda mais a lógica de memes e inteligências universais manifestadas nas ideias que estão no ar. Olha só. Uma rede informacional de seres e coisas conectadas se mantém e se transforma por milhões de anos. Uma malha de informação é cravada em uma matriz global que permite a informação circular. Essa informação circula nessa malha, ok? Quase como uma malha, o palco universal onde se processa toda a informação. Nesta malha, o inconsciente coletivo se manifesta. É ao mesmo tempo memória informacional de outras vidas e épocas, como uma manutenção histórica, e funciona como potencialidade de materialização de ideias e reorganização de energia e matéria. Olha só. Os arquétipos de Jung se manifestam através de imagens. Manifestação de imagem de natureza desconhecida, ou seja, nunca vi antes, nunca vi isso. Mas que parece familiar. É um processo emergente de intuição e instinto, e sua manifestação se dá pela emergência de uma inteligência universal. Então, nada transcendente. Uma inteligência universal existe, sim. Os matemáticos estão aí querendo resolver um monte de coisa de como começou a origem do universo, e está vendo que o universo é inteligente. Aparentemente misterioso e místico, que emerge dessa malha de informação. Não dá para tirar o subjetivo, o não científico da coisa. Fica só na ciência, eu quero dizer. Não adianta para explicar fenômenos tão subjetivos. A gente está aí vendo um monte de coisa estranha acontecendo. Como é que a gente vai explicar a mente, o inconsciente, a criação de novas ideias súbitas que nos surgem? Ninguém tem explicação sobre o que é a memória. Então vamos lá. Essa rede que se mantém e se transforma lentamente por milhões de anos está no universo e em todas as coisas. Arquétipos e átomos possuem o mesmo princípio de funcionamento. Nosso acesso aos arquétipos nos é revelado à mente por uma conexão de frequências similares. A frequência do pensamento possui sintonias em graus diferentes com esta malha informacional, o que nos remete à física quântica. Os graus de probabilidade são tão maiores quanto for maior a sinergia e estado da mesma frequência entre o organismo, percepção holística, e o meio, que envolve outra pessoa, um objeto ou mesmo universo. O inconsciente coletivo se revela em uma consciência individual e uma das manifestações é a intuição, como revelação de informações armazenadas que chegam ao nível pré-consciente e consciente. Certo? Então temos aí a explicação do inconsciente coletivo. Rapidinho, foi só uma abordagem rápida. Anteriormente falamos do inconsciente espiritual ou da alma, inconsciente coletivo. E no próximo episódio a gente vai falar sobre um terceiro aspecto do inconsciente, do subconsciente, que é o que conhecemos como o inconsciente freudiano, né? Hoje confrontado com o inconsciente cognitivo. Os dois estão certos. Na verdade, se eu mover que todo projeto, todo mundo está certo em algum ponto, mas sempre existem algumas lacunas que o outro preenche. E esse que tem essa lacuna tem uma coisa certa que preenche a lacuna do outro. Então é uma visão holística onde todo mundo vai se identificar em alguma parte do projeto. Todo mundo vai entender. Próximo eu vou falar sobre o inconsciente atual. Próximo capítulo, inconsciente atual.
espiritual, coletivo, atual. Os três se fundem. Então não se esqueçam de assinar o canal, ok? Dê aquele like. Vocês estão aqui embaixo. Fui!